Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Bom, finalmente o nosso primeiro devocional do ano e eu queria primeiramente dizer que eu estou muito grata a Jesus por permitir que eu estivesse aqui e muito grata a vocês também por sempre estarem aqui comigo. É um motivo de grande alegria eu estar aqui gravando esse devocional. E foi muito difícil. Eu digo para vocês que esse devocional era para ter saído há um tempinho já, só que foi muito difícil. O tema do nosso devocional hoje vai falar sobre resistência. Nada melhor do que começar 2022 com a palavra resistência. E essa palavra tem feito tanto sentido na minha vida. Já se passaram quase 2 meses. E eu entendi que o Senhor gostaria que eu falasse sobre resistência no momento em que Ele tocou no meu coração. Sabe, minha mãe sempre me diz que antes da palavra falar com outra pessoa, ela primeiro fala com a gente. Antes de eu transmitir a palavra para você, ela primeiro fala comigo. E eu estava muito aflita, muito oprimida. E aí foi nesse momento que eu percebi que eu deveria falar sobre resistência. Mas é aquela coisa. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa para Deus e o Espírito Santo nos direciona para fazer aquilo, a gente pode ter certeza que o inimigo ele vai tentar de todas as formas colocar empecilhos para que a gente não faça aquilo. Porque ele já sabe que quando o Senhor coloca algo no nosso coração é porque o Senhor tem um propósito naquilo. E o Senhor pode operar maravilhas através daquilo que ele colocou no nosso coração. E ele aperfeiçoa com o tempo. E para isso a gente precisa se dedicar e a gente precisa dar ouvidos à voz de Deus. E é tão difícil a gente falar sobre resistência. Eu começo aqui dizendo para você que para mim gravar esse devocional, eu passei por tantas opressões e por tanto medo, por tantas inseguranças, por tanto cansaço. Sabe quando você tem uma rotina e você acorda e você levanta, mas quando você chega naquele momento que você sabe que você tem que fazer as coisas, que você tem coisas pendentes para fazer, mas o seu corpo não começa a responder, você começa a ficar cansado, você sente dor nas costas, você sente coisas que não faz sentido você sentir, porque eu de fato estava com o corpo descansado, eu estava com a minha mente descansada, mas eu já sabia que tudo isso era o inimigo. Ele ia se levantar e ia tentar me impedir de todas as formas para não falar sobre resistência. Por isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, que nos diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E olha só, o Senhor, eu não consigo explicar para você a forma que o Senhor, ele é detalhista para falar com a gente. Porque muito antes de eu pensar nesse tema, logo no comecinho de 2022, esse versículo vinha aparecendo para mim, esse versículo vinha vindo na minha cabeça e não era uma coisa por acaso. Porque nós cristãos não devemos acreditar que tudo que acontece na nossa vida é por acaso, é por sorte ou por destino. Porque tudo que acontece, por mais pequeno que seja aquilo, tem um propósito. E a gente só vai entender mais tarde. Então, quando eu li essa palavra e o Senhor me confirmou que eu deveria falar nela, eu entendi o que o Senhor estava querendo dizer para mim. Porque é tão fácil a gente ser resistente quando a gente está feliz, quando a gente está forte, quando a nossa vida espiritual está naquele ápice. Mas e como que a gente faz para ser resistente quando a gente começa a sentir medo, quando o inimigo quer impor sobre a gente inseguranças, quando o inimigo quer impor sobre a gente coisas que a gente não tinha antes, como ansiedade, depressão, e é uma coisa tão difícil, mas a palavra esforça-te e tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, não te espantes e nem te atemorizes, ela só começa a fazer sentido quando a gente começa a focar em Jesus e trabalhar a nossa resistência espiritual. E é difícil trabalhar nossa resistência espiritual. Diria que uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar na nossa vida espiritual são a fé, a confiança em Cristo e a resistência.
é muito difícil a gente trabalhar a resistência. E uma das áreas mais fortes que o inimigo quis atuar na minha vida, para poder me barrar de vez, de ser uma pessoa resistente, de ser uma cristã resistente, de ter uma mente, um coração resistente a Cristo, foi através de mentiras, através de inseguranças, através de sussurros, através de pessoas, porque como eu disse aqui para vocês em outros devocionais, o inimigo ele vai usar de pessoas, ele vai usar de coisas pequenas, ele vai usar das coisas que você nem imagina para te desestabilizar, para tirar sua força, para tentar tirar sua fé. E é nesse momento que você precisa ter a mente de Cristo. E hoje à tarde veio na minha mente, o Senhor me trouxe isso, essa palavra que está em Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, que nos diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha como isso faz sentido. E quando a gente para pensar nisso, como que isso tem a ver com resistência? Porque eu queria, desde o primeiro dia do ano, gravar o meu devocional, anotar o meu devocional, vim aqui com a maior força, com a maior alegria, falar sobre resistência, sobre algo que eu estava passando, mas eu não fiz. O que eu fiz foi me prender às inseguranças, me prender aos medos, me prender aos sussurros e às mentiras do inimigo, me prender à ansiedade. E era isso que o inimigo queria. Por isso que essa palavra faz tanto sentido com resistência, ela anda junto com a resistência, porque aquilo que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo, mas aquilo que a gente não quer, a gente tem mais facilidade para fazer. E é nesse momento que o Senhor ele mais vai testar a nossa resistência. Ele não vai testar a nossa resistência nos momentos em que a gente estiver feliz, que a gente estiver alegre, que a gente estiver comemorando, festejando, no momento mais importante das nossas vidas. Não, o Senhor vai testar a nossa resistência no momento difícil, no momento da prova, no momento da insegurança, no momento do medo. É nesse momento que o Senhor vai testar a nossa resistência. Ele vai testar, porque nós só temos o caráter de Cristo quando a gente sabe resistir ao dia mau, quando a gente sabe resistir à voz do inimigo, quando a gente vê uma pessoa que é uma má influência para a nossa vida espiritual, uma pessoa que só tem palavras negativas, só tem palavras destruidoras, palavras desanimadoras, e a gente sabe afastar essa pessoa do nosso caminho, a gente sabe resistir e a gente sabe ser luz no meio dessa pessoa. Isso é ter um caráter cristão, isso é ter um caráter firmado em Cristo, isso é ter um caráter resistente. E é muito difícil a gente ser resistente em meio ao século que a gente vive. E eu até anotei aqui no meu devocional um fato muito importante que Jesus me fez lembrar, que depois que eu fiz 16 anos e eu comecei a pensar como eu estava crescendo rápido, como o tempo está passando rápido, e eu me senti com medo de crescer. Medo de amadurecer, medo de dizer oi para novas fases, para novos momentos, medo, simplesmente medo. E eu perguntei, eu falei: Senhor, por que eu sinto esse medo de crescer? Por que esse medo, ele tá no meu coração? E eu pensava que era algo relacionado à idade, porque não é nada mais natural que uma adolescente, ela sinta medo de entrar na fase adulta, que ela sinta medo de crescer, que ela sinta medo de amadurecer, de se tornar uma mulher. Mas não, esse medo não estava relacionado à minha idade, porque a idade, ela é só um número, e quando a gente entende isso, tudo faz mais sentido na nossa cabeça. Eu entendi que esse medo, ele estava incubado dentro do meu coração, porque eu não tinha medo de me tornar adulta, de amadurecer, não. Eu tinha medo de crescer espiritualmente. Eu estava com medo de resistir, eu estava com medo de crescer, de dar espaço para o Espírito Santo, eu estava com medo de cair, eu estava com medo de errar. Porque é muito fácil a gente crescer quando a gente tem os nossos pais para aconselhar a gente. É muito fácil a gente caminhar quando a gente tem os nossos pais, quando a gente tem pessoas ao nosso lado para nos aconselhar e falar: olha, faz isso, olha, segue por esse caminho, olha, não faz isso porque é errado, olha, vai assim, assim, assim que você vai se dar bem. Mas chega um momento que você vai estar sozinho, que você vai precisar tomar decisões. Chega um momento que o seu pai, a sua mãe, sua família não vai poder te aconselhar mais. Chega
chega um momento que você vai precisar seguir somente você e Cristo. E esse momento fala muito sobre resistência. Ele tem muito a ver com resistência. E é esse momento que eu estou vivendo. Existem coisas que o Senhor, Ele não vai poupar a gente de passar, mas Ele vai dar força para a gente passar. Existem coisas que o Senhor não vai retirar da nossa vida, mas o Senhor vai abrir as nossas visões e vai nos direcionar a sair daquilo vitoriosos. Existem coisas que o Senhor, Ele não fará. Existem pedras que o Senhor permitirá estar no nosso caminho para que a gente aprenda com elas, porque sem as pedras a gente não entende o que de fato é tropeçar, reconhecer que tropeçamos e nos levantarmos para a honra e glória de Cristo. Você entende o que eu quero dizer? Existem pessoas que entram na nossa vida para nos ensinarem uma lição sobre resistência, uma lição sobre fé, uma lição sobre aprendizado, uma lição sobre o que fazer e o que não fazer. Existem lugares em que a gente chega e que a gente aprende que a gente vai precisar resistir naquele lugar, que a gente vai precisar ser firme naquele lugar, que a gente vai precisar ser diferente naquele lugar. E a gente se pergunta, eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor não me tira desse lugar? Por que o Senhor não me ensina de outra forma, meu Pai? Porque isso está me machucando. Mas eu entendi que o Senhor, Ele não queria que eu ficasse naquele lugar para eu me sentir machucada. O Senhor queria me ensinar uma lição ali dentro. O Senhor queria me ensinar algo ali dentro daquela situação. Porque às vezes o Senhor quer nos dar a bênção. Ele não quer dar a bênção pra gente num lugar alto, num lugar excepcional, no lugar que a gente pensou, no lugar que a gente decidiu, no lugar que a gente escolheu, no lugar que a gente planejou, não. Às vezes o Senhor, Ele quer dar a bênção na nossa mão, no lugar em que a gente mais reclama, no lugar em que a gente mais se questiona, mas a gente só consegue ver de fato que o Senhor quer fazer isso quando a gente foca os nossos olhos na resistência, resistindo aonde o Senhor nos colocar para resistir, tendo fé na onde o Senhor nos colocar para ter fé, tendo confiança na onde o Senhor nos mandar ter confiança. E é difícil, não é fácil. Resistir é uma das tarefas mais difíceis que o cristão tem que fazer, que o cristão tem que viver. Mas resistir é preciso, crescer é preciso. E quando a gente entende que crescer não se trata de idade, se trata de uma coisa constante, uma coisa que a gente aprende a cada dia, que a gente vivencia a cada dia com Cristo, com Jesus, a gente entende que o Senhor, Ele não quer que a gente sinta medo nessa fase, Ele não quer que a gente sinta insegurança nessa fase. Ele quer que a gente sinta confiança e que a gente tire uma lição daquilo, porque a insegurança, o medo, a ansiedade são do inimigo. Nenhuma dessas coisas é vontade do Senhor na nossa vida, mas Ele permite para ver como nós vamos resistir diante dessas coisas. Então hoje eu tenho uma coisa para dizer para você. Talvez esteja difícil de resistir, talvez esteja difícil de você aguentar a situação, de você aguentar a opressão, mas eu digo para você, se eu conseguir, você também consegue. Se eu tô aqui fazendo esse devocional, gravando esse devocional, você também consegue. Se crescer te assusta, se entrar em uma nova fase te assusta, assim como também me assustou, você vai conseguir entrar, você vai conseguir viver, porque o Senhor é contigo. E Ele diz em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, para que você seja forte e corajoso, para que você não tema e para que você não se desanime, porque o Senhor é contigo, o Senhor foi à sua frente, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, você já conseguiu, você aprendeu a resistir, você aprendeu a ter fé, você aprendeu a confiar, você aprendeu a ter mente de Cristo. Então eu determino hoje sobre a sua vida, que você conseguiu, que você já aprendeu a resistir, que você vai conseguir passar por essa fase, assim como eu também estou conseguindo passar. Eu agradeço você por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.